No ponto zero da Revolução, a discussão principal é a questão do trabalho doméstico, né, e que foi imposto ao feminino, e aí ela vai desconstruir esses elementos todos em relação ao trabalho doméstico, e também da transformação do trabalho doméstico em não trabalho, o que acabou se caracterizando, né, num tipo de trabalho que, além de não remunerado, ele se tornou desprestigiado a ponto de ser entendido, né, como não trabalho. Você não trabalha, né? Você só fica em casa, né? Como se só ficar em casa, né, fosse realmente a coisa mais relaxante do mundo, né? É aquele só fica em casa de novela da Globo, né? Que a gente vê a mulher sentada no sofá com as perninhas para cima e com uma revista, né? Folheando assim, imagina o tédio, né? Então, assim, só em novela da Globo, tá? Na vida real, isso não acontece, né? Talvez para a elite que mora no Leblon e que pode pedir um copo d'água, né? E que vai ser trazido numa bandejinha por outra mulher submetida e subassalariada, tá? Mas no resto do mundo real isso não acontece, tá bom? Então, esse livro que saiu pela Boitempo, ela acabou dividindo em duas partes, né? Focando bastante na questão da caça às bruxas. Nessa primeira parte, como eu disse, ela faz uma retomada do que ela já escreveu no Caliban e a Bruxa, e depois ela vai adicionar 2 capítulos, um sobre a gossip, que é traduzido hoje, né, no inglês como fofoca, mas ela vai fazer uma outra leitura, a gente pode falar disso se der tempo, porque não é o meu foco aqui, mas como eu sugeri para vocês, tem os vídeos dela na TV Boitempo falando disso. E depois mais um capítulo em que ela vai falar sobre uma perspectiva histórica internacional da violência contra as mulheres, chegando até o que ela vai chamar de moderna caça às bruxas, tá? Que também a gente vai comentar, talvez não tanto agora, mas mais adiante nas nossas aulas. Quando a gente pega, né, o livro esse sobre mulheres e caça às bruxas, e ela começa, então, a fazer os seus comentários, eu vou colocar também algumas coisas que não estão no livro, mas que eu acredito que fazem parte para a gente compreender, né? A primeira delas é o seguinte: quando a gente fala de crise do sistema feudal, o nosso olhar, ele hoje é moldado mesmo para quem pensa a partir de um ponto de vista mais à direita das interpretações, a nossa interpretação ela é eminentemente marxista. Marx faz uma interpretação a partir, né, da mudança do sistema econômico e da luta de classes, que dá a própria ideia, né, da derrocada do sistema feudal. Uma das coisas que se estabelece a partir daí é uma espécie de inevitabilidade do capitalismo. Tá? Por quê? Porque a concepção marxista ela é uma concepção muito do século XIX e, portanto, ela é etapista. E, a partir do momento em que você tem etapas, você tem também um ritmo, e essa é uma ideia muito do século XIX, progressista. Há, nessa leitura do sistema econômico, uma ideia, ao mesmo tempo, de etapa, e de que a próxima etapa é mais evoluída que a etapa anterior. E isso é muito claro quando a gente fala das análises que nós lemos sobre o sistema feudal. Uma das primeiras vozes a dizer, espera aí, não é bem assim, nem todo mundo compreendeu desse jeito,
foi o historiador inglês Edward Thompson, quando Thompson diz o seguinte: olha, mesmo que o nível de vida, e o nível de vida é lido a partir do consumo, de alguns grupos tenha melhorado após a derrocada do sistema feudal, não foi assim que as pessoas sentiram. As pessoas reclamam muito e falam do passado de uma forma idílica, né? Como se o passado fosse muito melhor do que o momento em que se está vivendo. Por que isso? E aí, então, a gente tem todas as leituras do Thompson e principalmente da Natalie Zemon Davis, que é uma historiadora norte-americana, tentando entender, né, como é que a população lidou com essas mudanças. Vai ter também leituras que vão, né, para a microhistória, tentando ver como é que as grandes estruturas vão se estabelecer a nível de aldeia. Mas nenhuma dessas análises consegue explicar esse ódio que se estabelece em relação às mulheres. Bom, por conta disso, a Silvia tenta uma abordagem mais sistêmica e, portanto, mais generalizada. Nesse livro, ela vai focar muito na Inglaterra. No Caliban e na Bruxa, ela também usa bastante a Inglaterra, com alguns elementos de França, com alguns elementos da Alemanha. Eu vou tentar conectar isso com coisas que eu sei e que eu li em outros livros. Vamos tentar primeiro recuperar algumas coisas, né? O que a gente entende pelos elementos que levam à derrocada do sistema feudal. A gente sabe que, a partir do ano 1000, nós temos um aumento generalizado dos níveis de vida na Europa. Por que acontece isso? Então, a gente sabe que a gente tem esse período, né, que vai até os 1300, e que a gente tem uma época de grande fartura, em que se vai aumentar as colheitas, em que se vai aumentar a comida, e, portanto, com o aumento da comida, nós temos o aumento, né, da própria expectativa de vida das pessoas e da própria quantidade de pessoas. E, a partir disso, se tem toda uma reestruturação da vida, né? Vai ter melhoria nos campos, no incremento da agricultura, a entrada de novas tecnologias, é a época das grandes feiras, é a época de uma quantidade de trocas comerciais extremamente, né, importante para aqueles grupos, até que, justamente por conta, né, dessa nova riqueza, nós vamos ter o início de uma guerra, que é a Guerra dos 100 Anos. Junto com a guerra, em 1347, nós temos a chegada da peste negra na Europa, né, e os seus primeiros 3 anos de... a gente pode dizer que é uma epidemia que varre a Europa, né, chegando a ter regiões que ficam absolutamente desabitadas. Um dos motivos que hoje se aponta para a epidemia ter sido tão feroz é que ela não chega na Europa superalimentada. Por quê? Porque em 1300 se para de incorporar novas terras. E as terras que já eram cultivadas, por volta de 1315, começam a dar mostras de desgaste. E essas mostras de desgaste passam a aumentar com quebras de colheita, que vão primeiro de 5 em 5, de 3 em 3, de 2 em 2, até que nos últimos anos, antes da chegada da peste, a gente tem secas e uma série de colheitas que não se vai colher o bastante para alimentar as pessoas. Então, quando chega a peste negra, ela acaba encontrando uma população que está eminentemente desnutrida, né?
e vai, né, quanto mais desnutrida a população, mais uma epidemia, né, vai, ainda mais uma doença nova contra a qual não se tinha muito conhecimento, não se sabia como lidar. Então, nós temos uma quebra populacional muito grande nesse que é chamado de o terrível século XIV. É assim mesmo que ele é chamado, tá, gente? É o século do horror. As coisas só começam a se reorganizar a partir de 1400, 1450, as coisas começam a se reorganizar, né, mas os 1300 são um século absurdo, tá? Para vocês terem a própria ideia, por exemplo, de reconquista, aspas, na reconquista, tá? Mas da Espanha começar o processo de luta contra os mouros na Península Ibérica para retirá-los da região, é uma disputa por regiões férteis, né, passíveis de alimentar essa população. E o que acontece? Ora, no momento em que você tem fome, guerra, desespero, você vai ter uma quebra generalizada, inclusive dos nobres. E os nobres, para garantir seu nível de vida, vão aumentar o nível de exploração em cima das populações que estavam, né, submetidas a eles. Vocês lembram que essa relação, né, entre a nobreza e os seus servos, ela é uma relação de troca. A nobreza garante a segurança desses servos e, em troca, esses servos compartilham parte das suas colheitas. Mas as terras eram trabalhadas de forma comunal. E em várias regiões da Europa, você vai ter terras que não pertencem exatamente a um nobre, mas aquelas aldeias, né, aquela comunidade aldeã, que trabalha essas terras coletivamente e divide o que se tem, né, de comida, de colheita e etc., entregando uma parte para a nobreza, para que a nobreza garantisse a sua segurança. O fato é que o aumento da exploração, né, e a gente vai ter, por exemplo, as leis do trabalho na Inglaterra, que são super opressivas nesse momento, o aumento dos impostos, e conjunto com isso, o próprio aumento do preço da farinha, por exemplo. O problema não é do preço do grão, o problema é o preço da farinha. Porque o preço da farinha envolvia o seguinte: os camponeses cultivavam os grãos, davam uma parte dos seus grãos para o senhor, mas eles eram obrigados a usar o moinho do senhor para fazer a farinha. Ou seja, o produto final, que é a farinha, não pertencia mais ao camponês, mas ao senhor. Então, ele acabava tendo que dar mais grãos para poder tirar menos farinha, que era o que faria o pão e que alimentaria a sua família. Esse aumento do nível exploratório vai fazer com que pululem por toda a Europa o que foram chamados de rebeliões camponesas. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pega os livros de história, eu me divirto muito com aqueles box, né? Você sabe que eu brinco que a história das mulheres está no box cor-de-rosa, né? Então, tem um box cinza, né, que fala das rebeliões camponesas, né? Conta toda a história, ele põe lá no cantinho, finalzinho da página, assim, um box cinza. Ah, parece que os camponeses também ficaram bravos e se revoltaram. Como se esse troço não tivesse durado 150 anos, como se esse troço não tivesse sido extremamente assustador para a nobreza, para as estruturas de poder da época, como se essas rebeliões que varrem a Europa fossem quase irrelevantes. Elas são provavelmente o start, né? O ponto de início de percepção para as classes superiores da sociedade
que era necessário reorganizar seus aparelhos de dominação. O aparelho de dominação medieval, ele é craquelado, desfocado. A nobreza também perdeu gente, também perdeu exércitos. Só tem uma forma de controlar esses camponeses. E isso, gente, isso é Perry Anderson, tá? Isso a gente sabe desde 75. Qual é a forma de controlar esses camponeses? Organizar forças conjuntas. Então, o que a gente tem? A gente vai ter um reforço da realeza, porque a realeza passa a ser o ponto de unificação dessa elite para retomar o controle no mundo social. Acontece que hoje os historiadores, e a Silvia está entre eles, e ela vai citar vários outros historiadores, principalmente no Caliban e na Bruxa, começam a encontrar alguns textos que foram produzidos justamente por esses grupos de camponeses revoltados. Ah, mas eles eram todos analfabetos? Eram, mas sempre tinha alguém, né, um padre, alguém das classes médias, que achava que, escrevendo, se poderia fazer uma petição aos nobres. E aí, a gente encontra nesses textos uma proposta de existência não baseada na propriedade de um, mas baseado na propriedade coletiva. Ou seja, a experiência desses grupos, dessas comunidades, não era uma experiência em que um possui e manda, mas uma experiência em que todos possuem. E que o trabalho, bem como o seu produto, são coletivos. Então, veja, se nós olharmos para isso, já começa a cair por terra aquela análise de um capitalismo inevitável. O que nós temos é uma crise, e a partir dessa crise, a abertura de uma série de possibilidades. E uma sociedade que vai tentar essas possibilidades e vai usar suas forças para ir mais para um lado ou mais para outro. Como sempre, a história é contada pelos vencedores. Quem conta a história diz que era inevitável que vencesse. E isso passa a ser a própria lógica e a própria narrativa do capitalismo sobre si mesmo. E essa narrativa vai aparecer mesmo em análises marxistas de história, matando a inevitabilidade do capitalismo e mesmo de uma ideia de acumulação primitiva. E veja, né, a gente teve muitos marxistas que vão dizer que nos países colonialistas ou mais atrasados em termos tecnológicos, sociohistóricos, né, há quase um lamento por não ter havido essa acumulação primitiva. E que por isso, então, teria-se até pulado etapas, né, não tido uma etapa capitalista, etc. Mas a gente vai superar esse etapismo aqui. Silvia, então, ela faz uma leitura de ver nesse movimento de caça às bruxas um movimento que ganha, né, importância nesse momento de mudança de estruturas, mas não apenas importância, ela vê fundamento, né, ou seja, é fundamental para que essas mudanças se estabeleçam, mas ela também não vê fim. E aí ela vai analisar como é que os processos de globalização se mantenha, inclusive em alguns lugares, né, verdadeiras epidemias de violência contra as mulheres. Para quem não sabe, o início do estudo dela ocorre quando ela foi para a Nigéria, no início dos anos 90, e ela deu aula 2 anos lá, e ela percebeu que havia
um tipo de estrutura social, né, mais tradicional na Nigéria, no qual as mulheres não eram cidadãs de segunda classe. Até porque a estrutura de gênero na Nigéria é muito mais baseada na ancestralidade do que na divisão masculino-feminino. Mas ela notou que, para que as estruturas capitalistas pudessem se enraizar na sociedade, era preciso diminuir o papel socioeconômico das mulheres, né? E reduzir, inclusive, os poderes que elas tinham no interior das famílias. Observando isso, ela começou a se perguntar, mas e quando é que isso começa no Ocidente? E aí ela retorna para esse período, e ela vai fazer grandes conexões também com a descoberta do Novo Mundo, né, e a organização do mundo colonial. Então, ela chama todo esse movimento de a grande transformação. E ela começa com o que ela vai chamar de a privatização da terra, né, e que a gente também estuda como o cercamento dos campos. Como eu disse, ela vai estar muito focada nesse livro na Inglaterra, tá? E tentando ver a partir daí como é que se dá tanto o desmantelamento dos regimes comunitários, como a demonização de alguns dos integrantes dessas redes comunitárias, para poder identificar como é que esse processo de privatização se dá. Ora, a gente fala em cercamento dos campos, a gente imagina alguém que chega lá, né, põe uma cerca e diz, bom, isso aqui é meu. Mas, sob a palavra cercamento, a gente acaba apagando toda a resistência que houve a isso tudo. Sim, a Ellen Wood é outra referência desses estudos. Porque não vamos acreditar que imediatamente aquelas populações, né, que estavam organizadas dentro de um sistema comunitário, que estavam organizadas nas suas aldeias, imediatamente aceitaram essa ser. A resistência, a não aceitação, a briga por conta disso. E uma série de leis que vai tentar quebrar a forma como essa população se engaja no que considerava serem seus direitos ancestrais. Ela vai colocar o seguinte, que os cercamentos incluíam a ocupação da terra, a introdução de aluguéis extorsivos, que está dentro, né, daquele aumento de impostos que a gente viu, que eu comentei, né, e novas formas de tributação. E que esse é um processo tremendamente violento, e junto com eles você vai ter, no caso da Inglaterra, leis que vão proibir, né, principalmente a partir da reforma, vão proibir, primeiro eles proíbem a mendicância, depois eles vão proibir a caridade. Ora, nós temos a estrutura comunitária garantia a existência, a vida dos seus velhos, por meio desse elemento que era conhecido como caridade. Mas lenha, comida, não se deixava faltar. Ora, no momento em que você vai substituir, né, essa partilha comunitária pelos salários, e esse salário está abaixo do que uma pessoa precisa para sobreviver, ela vai ser bem menos caridosa. E olhem só, né? O próprio Thompson já falava disso lá nos seus escritos, quando ele recupera textos de memórias de alguns desses camponeses, e eles falam muito mal do salário. E a gente estudou, né? Porque a servidão foi substituída pelo trabalho assalariado. Que coisa boa, agora todo mundo tem um salário. O salário é uma merda. E, assim, a maioria dos camponeses entendia o salário como escravidão, e a servidão não. Porque a servidão lhes dava direitos. A gente diz, o camponês era atrelado à terra, ele não era livre, ele não podia ir para outro lugar, e ele queria ir para outro lugar. Assim como ele era atrelado à terra era atrelada a ele também não podia ser
expulso do seu lugar, ele não podia ser expulso da sua casa, ele não podia ser expulso da sua fonte de comida. No momento em que ele é livre, que ele tem um salário, ele não tem direito a nada. Ele não tem direito à terra, ele não tem direito à colheita, ele é livre para ir para lugar nenhum. Nossa ideia de liberdade é moldada demais por essa percepção capitalista. Essas pessoas não querem ganhar o mundo. Essas pessoas querem a terra que os seus ancestrais viveram, querem plantar essa terra e querem sobreviver dela. Eles só vão sair a ganhar mundo se eles não conseguirem comer a partir do que eles têm. Isso é a percepção camponesa do mundo. Nós olhamos com os nossos olhos. Eles não podem ir para Paris. Paris nem existia, poxa. Existia, mas não era Paris, tá? Então, assim, a gente fica pegado demais nessas palavras, liberdade, servidão, e não olha o que isso realmente significava para aquelas pessoas. Não estou dizendo, a servidão era ótima, né? O salário é horrível. Eu estou tentando que a gente reconstrua o nosso olhar para saber do que efetivamente aquelas pessoas tinham e o que efetivamente elas passam a não ter. E efetivamente elas tinham acesso a terras nas quais elas podiam plantar e tirar sua comida. E no momento em que elas passam a ser, aspas, livres, assalariadas, esse direito só vai ser conseguido a partir da venda da sua força de trabalho, né? E o rendimento disso nem sempre é suficiente para que a família inteira coma, tá? Então, o que a gente tem é um empobrecimento muito grande, e aí, no caso das mulheres, esse empobrecimento acaba sendo maior. Por quê? Primeiro, se vai instituir que o salário das mulheres é menor, e, ao invés de elas trabalharem coletivamente, se organizando no cuidado, por exemplo, das crianças, né, fazendo um rodízio entre mulheres, esse salário passa a ser individualizado e não mais de forma coletiva. Então, se ela quiser que uma mulher fique com seus filhos, ela vai ter que pagar essas mulheres para poder ir para a roça. E isso... Aí você pega, no caso das mulheres mais velhas, né, e ela tenta entender também por que as mulheres mais velhas acabam, né, sendo arquetipizadas como bruxas, né, você tem essas mulheres mais velhas, que antes, as leis consuetudinárias, né, ela cita aqui tanto a Carta Magna, quanto a Carta da Floresta, de 1215, em que se garantia às viúvas itens de primeira necessidade, que eram alimentos, lenha e a subsistência, um lugar para sobreviver, um lugar para ficar, né? Essas leis passam a não funcionar mais. Ao mesmo tempo, essas mulheres são proibidas de mendigar e não chega a ser uma proibição, mas a caridade passa a ser mal vista, né, durante esse período, porque passa a ser vista como uma forma de comprar Deus, e que, portanto, não era assim que se chegava ao céu. E aí ela vai comentar ali na página 51, acho interessante ler essa parte, ela diz assim: não surpreende que muitas das supostas bruxas fossem mulheres pobres, que sobreviviam pedindo esmola de porta em porta, ou viviam dos, aspas, impostos para pobres. Né? E aí ela puxa uma estrelinha, né, que diz que isso estava dentro, então, dessas leis consuetudinárias. Como foi chamado, o sistema de bem-estar social, o primeiro sistema de bem-estar social introduzido na Inglaterra, ainda, né, nesse período do final da Idade Média. Até mesmo os crimes imputados a elas, né, a essas mulheres, demonstram que faziam parte de uma população camponesa que não tinha mais acesso à terra nem aos direitos consuetudinários. E seria de esperar que se ressentissem das posses da vizinhança, a começar pelos animais, que podiam pastar em terras que já tinham sido comuns. É significativo que pelo menos 1/3 das acusações registradas entre 1563 e 1603 envolvesse o encantamento de porcos, vacas, garanhões, cavalos castrados e éguas, muitos deles até a morte.
Como escrevia em O Caliban e a Bruxa, a pobreza das bruxas era registrada nas acusações, já que era dito que o diabo ia até elas em épocas de necessidade, e lhes prometia que, a partir daquele momento, nunca mais precisariam sofrer privações, supostamente oferecendo carne, roupas, dinheiro e a quitação das suas dívidas. Ela vai dizer que, claro, que embora a pobreza estivesse entre as acusações, ela não é a causa imediata das acusações de bruxaria. E aí ela vai colocar, né, nessa perseguição a essas mulheres, o próprio fato de que elas são também mulheres resistentes, elas resistem à pauperização e à exclusão social, e isso, né, passa a ser visto como algo deletério para a sociedade como um todo. As pessoas que as processavam vão acusá-las de serem encrenqueiras, terem a língua ferina e de armar confusão na vizinhança. Por trás das ameaças e palavras maldosas, não deveríamos captar um ressentimento nascido da raiva pela injustiça sofrida e uma forma de rejeitar essa marginalização. E é interessante a gente pensar o seguinte, né? Há toda uma estrutura de imaginário, de pensamento, né? De que as pragas das pessoas mais velhas, elas eram mais fortes e elas acabavam pegando nas pessoas. Por quê? Porque a pessoa mais velha havia sobrevivido a muita coisa. A gente tem que lembrar que esse é um mundo com uma expectativa de vida muito limitada. Então, alguém sobreviver a várias coisas, e no caso das mulheres, sobreviver aos próprios partos, já se fazia, né, se ter alguma desconfiança em relação àquela pessoa. E no momento em que todos os conhecimentos populares passam a ser colocados como demoníacos ou supersticiosos, por quê? Porque a gente tem uma disputa de poder que está trazendo uma nova forma de conhecimento que tem que vir da elite para o mundo popular, né, para a população, e que é a elite que promove o conhecimento real, verdadeiro, enquanto o conhecimento popular deve ser defenestrado, descaracterizado e, portanto, demonizado. Os únicos que passam a serem capazes de propor conhecimento sobre o mundo passa a serem membros da elite. O pobre vai ser sempre o ignorante, vai ser sempre aquele que não sabe ou que é dominado por superstições. Então, nesse jogo todo, nessa disputa de poderes, aquilo que fazia essas mulheres sobreviverem mais tempo, né, acabava se tornando um elemento para constituir as acusações sobre elas. Aí ela vai colocar que fatores econômicos no segundo plano da acusação de bruxaria, também a gente tem que acrescentar uma política institucional cada vez mais misógina, que confirmava as mulheres a uma posição social de subordinação em relação aos homens, e que punia com severidade, como subversão da ordem social, qualquer afirmação de independência da sua parte e qualquer transgressão sexual. Claro, vocês vão dizer, mas isso já existia, professora, desde Eva. Claro que já existia, só que se aumenta isso. E todas as possíveis liberdades que essas mulheres tinham passam, então, a serem reguladas. Hoje se tem estudos, por exemplo, sobre o casamento na Idade Média, e em algumas regiões se sabe que era, por exemplo, muito comum os jovens terem várias experiências sexuais ao longo, né, da juventude, até que a mulher engravidar. E aí esse homem assumia e se casava, mas as experiências não eram apenas dos homens. A Inglaterra chegou a inventar, por exemplo, um tipo de, aspas, relacionamento que se chamava cortejar na cama, que era uma estrutura entre as classes camponesas, né, que era para ver se o casal ia se dar bem. Então, o casal tinha que dormir uma noite juntos, eles podiam fazer tudo, menos sexo. Algumas vezes até se amarrava a cintura das meninas, mas todo o resto dava para fazer.
era só para ver se o casal se dava bem, e se o casal se dava bem, casava. Às vezes se tinha, né, mais de uma noite cortejando, né, na cama, era uma espécie de namoro, e às vezes era até dentro da casa, da família da mulher. Então, há uma série de liberdades, e essa reestruturação social precisava que as mulheres estivessem subordinadas aos homens. Um dos motivos, o salário. Por quê? Primeiro, porque não se pagaria, a ideia de pagar um salário para cada pessoa não se estabelece. A ideia era pagar um salário para a família, só que a família é representada pelo homem. Então, as mulheres não receberiam ou receberiam muito menos. Ora, se as mulheres se sentissem tão livres quanto os homens, elas exigiriam o mesmo salário. Então, era preciso subordiná-las e constituir essa ideia de obediência. Então, quando se vai construir o arquétipo da bruxa, né, a transgressão sexual ou até mesmo o gosto por sexo passam a ser elementos para constituir essa crítica, né, essa acusação. A bruxa vai ser sempre uma mulher de má reputação, que na juventude apresentava um comportamento libertino, promíscuo, né, se envolvia com mais de um homem, muitas vezes tinha crianças fora do casamento, e sua conduta contradizia o modelo de feminilidade, esse novo modelo de feminilidade, que vem das elites para o povo, né, que por meio do direito, do púlpito, né, da fala dos padres, e da reorganização familiar, estava sendo imposto a toda a população feminina da Europa. Às vezes, essas bruxas eram uma curandeira, uma praticante de algumas formas de magia. Vocês sabem que a magia, ela é, antes de tudo, uma tentativa de tentar controlar o mundo. Ela não é diferente da oração, por exemplo, né? Ela vai tentar controlar aquilo que é incontrolável, ela vai tentar organizar o que é inorganizável. Essas populações são populações muito inseguras em relação ao mundo, e elas acreditam que determinados procedimentos, que elas chamam de mágicos, garantem o futuro, garantem o amanhã, garantem que as coisas vão dar certo. Então, aqueles praticantes ou que conheciam determinados rituais, mesmo que fosse de uma forma passada de pai para filho, né? Essas pessoas, mãe para filha, né? Elas tinham determinado poder na comunidade. E esse poder acabava representando um perigo para a estrutura, né, que se estava estabelecendo desse poder centralizado e nacional, né, que vai tornar tudo que é popular errado e apenas o que vem da elite como algo aceitável. Não tem relevância, ela diz, né, se esses remédios eram eficazes ou não, e eu, como estudiosa, né, de medicina, posso dizer para vocês que os remédios dos médicos não eram mais eficazes que as curandeiras de aldeia. É tudo uma questão de quem pratica e como pratica. Não há diferença entre os livros de magia e os livros de medicina até o século XVIII, ou muito pouca. Então, o que a gente tem... Aí vocês vão dizer, mas como é que esse poder também se estabelece, gente? E aí nós temos dois pontos que são muito importantes. O primeiro deles tem a ver com o fato de que as mulheres mais velhas, elas têm uma memória, elas são depositárias da memória. E vejam bem, né, com a série de guerras, e mesmo com algumas doenças, os homens morrem antes das mulheres, as mulheres acabam vivendo um pouco mais. Se elas sobrevivem aos partos, elas vivem mais. E as mulheres guardam a memória dos direitos consuetudinários, elas guardam a memória de como é que era a divisão da terra, elas guardam a memória de outro tempo e elas contam histórias. E isso carrega poder. Então, essa é uma coisa a ser quebrada. A outra coisa a ser quebrada é que, no momento que você tem uma comunidade fechada, que pensa junto, que se organiza junto, qual é a melhor maneira de dominar esse grupo? Dividir. E qual é a melhor maneira de dividir se não colocar o germe da desconfiança? E quando você levanta uma desconfiança
que de alguma forma já está passando por aquela sociedade, e você joga isso, e veja bem, essa aqui não foi a única vez, a gente pode fazer vários paralelos com outra época, para achar culpados. Bom, teve um surto de peste, morreram todas as crianças. Adianta eu explicar que a peste, depois que mata uma geração, ela só volta na próxima geração para pegar novos indivíduos que sejam suscetíveis, porque os que sobreviveram não são? Não, não adianta. É mais fácil eu dizer que foi uma praga da velha que vive na floresta, que cata lixo e que tem raiva de todo mundo. É mais fácil acusar ela. Ah, eu estava grávida, a vizinha também, o meu filho morreu, o dela nasceu. Ela é bruxa. Ela não queria que o meu filho ficasse vivo. Ou pior, o filho dela morreu e ela veio e matou o meu, ou roubou o meu. Tudo isso acaba quebrando uma sociedade. Eu não estou dizendo que ela era harmônica, mas que se amparava e se organizava coletivamente. Você tem aí o que antes era a confiança na vizinha, passa a ser o medo da vizinha. E aí a gente vai, né, nesse processo de dissociação do feminino, que a Silvia vai trazer de novo quando ela fala da gossip, né? Aquelas que gossip originalmente queria dizer amiga e não fofoca. Ela tem textos do século XVI e XVII que falam que as mulheres saíam do trabalho, né, nos campos, e iam para as tabernas beber com as suas gossips. Beber, falar mal dos maridos, né, reclamar da vida, reclamar das crianças, e os maridos ficavam em casa com as crianças, porque tinha dia delas e tinha dia deles. Ah, ontem você foi na taberna, hoje vou eu. E as mulheres faziam isso. Mas, ao se transformar a palavra gossip em fofoca, se transforma a amizade das mulheres em algo nocivo ao mundo social, porque a fofoca é a mentira, a invenção, a maledicência, e que, portanto, vai fazer mal a todo o conjunto da sociedade e tem que ser reprimido. Ora, quando você tem essa sociedade antes coletiva e agora atomizada em grupos, é muito mais fácil de controlar. Porque eu não vou ter confiança na vizinha, eu vou ter confiança no governo. E esse é um governo tão poderoso que pode entrar na minha casa, arrancar minha filha, levar para o meio da praça e queimá-la, se eu não for obediente o suficiente, se eu não me subordinar aos poderes desse Estado. Gente, a desconfiança foi usada na Alemanha nazista, foi usada durante o golpe civil-militar no Brasil, em que a gente passa a ter medo das pessoas, ter medo do que diz, ter medo do que fala, porque você nunca sabe em quem é confiável e quem não é. E a caça às bruxas usa isso como uma forma de botar, né, de submeter o todo social a essa nova organização da estrutura. Ela diz assim, na figura da bruxa, as autoridades puniam ao mesmo tempo a investida contra a propriedade privada, a insubordinação social, a propagação de crenças mágicas que pressupunham a presença de poderes que não podiam controlar e o desvio da norma sexual que, naquele momento, colocava o comportamento sexual e a procriação sob o domínio do Estado. Interessante pensar duas coisas aqui, né? A caça às bruxas, ela também ajuda a desorganizar essas revoltas camponesas que eu falei. Porque no momento em que você começa a desconfiar de parte do grupo, e aí se vai usar, né, uma misoginia que já está, que circula pela população, se aumenta isso, se vai usar todo o discurso religioso em torno disso, e aí você desestrutura as lutas sociais. Por quê? Porque a população está com medo dela mesma. Então, ao invés de a população jogar a sua insatisfação contra os poderosos, ela acaba jogando a insatisfação entre o seu próprio grupo e você tem um inimigo interno. Um inimigo interno contra o qual
né, esse grupo se organiza. E aí você vai ter todo o discurso ideológico para dizer o quanto as bruxas são más, o quanto o diabo está aí, o quanto isso pode acabar com a sua vida e, pior de tudo, te levar para o inferno. Porque, veja bem, essas pessoas têm absoluta certeza dessa outra vida. E, mais do que isso, elas acham essa vida aqui, de carne e osso, uma merda, um horror. Elas só vão ser felizes lá. Aí você coloca aqui a presença dessa mulher ou dessas mulheres pode impedir que eu seja feliz lá, que os meus filhos sejam felizes lá, vamos matá-los, vamos eliminá-los. Aí ela comenta, né, que a demonização das bruxas, as formas de comportamento toleradas ou vistas como normais, pela demonização das bruxas, perdão, as formas de comportamento ou vistas como normais no passado poderiam ser convertidas em odiosas e assustadoras aos olhos de uma população mais ampla de mulheres, para as quais a morte dessa figura servia como lição sobre o que esperar caso seguissem o mesmo caminho. Como eu sempre digo, e digo até hoje quando me pedem para fazer a análise dos feminicídios modernos, a morte de uma mulher ela é didática. Ela é didática para as outras mulheres. Ela é didática quando ela ensina, olha o que acontece com aquelas que não se comportam, com aquelas que não fazem o que é esperado delas pelo mundo social. Então, se você quer ter uma, aspas, boa vida, seja quietinha, comportadinha, silenciosa, ocupe pouco espaço, por quê? Porque o que acontece com mulheres espalhafatosas, mulheres que querem ser independentes, viver por si mesmas, se separar dos maridos, etc., elas morrem. Então, eu até hoje acho que o feminicídio ele é eminentemente didático, como ele foi nessa época, né? Ele não é uma punição para aquela que morre morreu, não aconteceu, vocês entendem, depois da morte, acabou. Ela é um aviso para todas as que estão vivas. E isso é a grande tragédia desse troço todo. E aí, ela até diz que alguns profissionais da história dizem que essas mulheres não eram totalmente inocentes, né, que elas se orgulhavam de serem bruxas, e que elas usavam esse suposto poder como fim de arrancar favores e recursos da vizinhança, e que né, pelo menos criavam o temor desse poder. Mas o fato é que, se elas não se consideravam inocentes ou faziam coisas contra o grupo, por que isso, 100 anos antes, não era um problema? Porque 100 anos antes elas não estavam arrancando nada do grupo. Elas eram parte do sistema como aquele grupo via o mundo e das trocas que esse mundo fazia com o sagrado. Nesse momento, elas são criminalizadas porque tem outras coisas em jogo. Então, elas não, mesmo que elas fizessem alguma coisa, é muito mais resistência do que mesmo uma atitude, né, vinda do mal pelo mal, nesse caso. Ela disse assim, como é que se explica, né, tamanho ódio surgido nas aldeias? E esse ódio jogado contra pessoas miseráveis. Gente, eu não sei nem se eu entro na explicação, mas basta olhar para o Brasil de hoje e você vê o ódio pelos miseráveis sem precisar de grandes explicações. Os brasileiros hoje parecem acreditar que a culpa dos seus males está em quem é miserável e não nos ricos que exploram o todo social. O mal vem de baixo, não de cima. Há uma lógica na forma como, né, essas estruturas são pensadas. Tá? E aí ela diz o seguinte, né, que a gente tem que pensar nos cercamentos como um fenômeno muito mais amplo que a simples separação da terra por cercas. Devemos pensar em um cercamento de conhecimento do nosso corpo, da nossa relação com as outras pessoas e, inclusive, com a natureza. E aí ela traz, né, a questão, inclusive, da relação com os animais, e ela fala, né, de uma certa magicidade que havia nos animais, tanto que havia muitas histórias de animais falantes, né, e isso fazia parte, porque os seres humanos se viam muito mais próximos dos animais, tocar em animais, fazer carinho neles e até morar com eles,
como era uma norma nas regiões rurais, em que as pessoas dormiam junto com os bichos por causa do calor dos bichos, por causa do frio, passa a ser visto como um comportamento errado, como um comportamento tabu, né? E os animais se tornam demonizados, sendo vistos como os animais, como familiares, né? Que seriam pequenos demônios que as bruxas teriam a seu favor. Isso é uma coisa interessante, porque se vocês forem olhar, e eu só me dei conta disso o dia que eu vi mesmo, que foi numa visita ao Louvre, tem a estatuaria que ia em cima das tumbas, mesmo dos nobres. Sempre tem um animal, um cachorro, um gato, uma raposa, nos pés das pessoas. E aí a gente foi perguntar por quê, e o guia disse, não, na Idade Média, as pessoas acreditavam que ter um animal te garantia um guia no outro mundo. Quando tu morria, todos os animais que tu tinha tido ao longo da vida, teus pets, né, eles eram teu guia no outro mundo. Eles podiam transitar entre esse mundo e o outro mundo. Então, havia essa crença, né, no poder dos animais. Na Idade Moderna, isso passa a ser visto como algo horrível, e as bruxas, né, as pessoas que tinham uma relação muito próxima com os animais, e aí vocês pensam, né, nessas mulheres que eram viúvas, sozinhas, muitas vezes sem um filho, ou filhas que pudessem ajudá-los, né, que estavam completamente fora do grupo social, é óbvio que elas iam ter animais até para sua companhia, para não ficarem, né, completamente solitárias, e isso acaba sendo visto como um indício de que elas eram bruxas. E aí, claro, né, os animais de pelagem mais escura vão ser aqueles que vão, justamente por causa da associação com a noite, vão ser aqueles que vão ser considerados demoníacos. Especialmente quem? Gatos. Por quê? Por causa do comportamento noturno dos gatos. Quem tem gato e sabe que eles piram de noite, fazem o maior forrobodó dentro de casa de noite, né? Imagina, é o diabo que veio brincar com os gatos, né? Não, o gato é um bicho noturno, mas era isso, né, que as pessoas então passam a achar. Eu estava relendo esse pedaço, né, e fiquei pensando também em contos que nascem nessa época, e toda uma leitura que a gente pode fazer ou refazer sobre a Bela e a Fera, por exemplo, né? Em geral, a gente faz aquela leitura, a Bela é uma vítima da síndrome de Estocolmo, né? Mas acho que tem mais para a gente pensar, né? Para a gente tirar desse conto. E uma dessas questões é essa animalização do macho, e o fato de que o que traz o macho de volta, né, a civilização, não é apenas, em primeiro lugar, ele é amaldiçoado por quem? Por uma bruxa, né? Por uma mulher má. O que a Bela é antes de tudo? Ela é a boa mulher. Ela é a boa filha. Ela é a filha obediente. Ela é a mulher sem vaidade. Enquanto as irmãs querem joias e vestidos, ela pede para o pai apenas uma flor. Ela é a mulher fiel. Ela é a mulher que não se importa com a violência masculina. Ela consegue transfigurar essa violência em bondade. Então, ela é o modelo do que a mulher deve ser. A bela, tranquila, calma, quieta, né? Sem grandes aspirações. Só isso seria capaz de domar a animalidade e a violência masculina. Tem mais nesse conto do que, né, aparente. Mas, de tudo isso, né, ela vai concluir nesse capítulo que
um dos pontos mais importantes é justamente o fato de que a caça às bruxas e a demonização dos poderes femininos, seja desde o poder da sedução até o poder dos usos de ervas, né, do conhecimento do corpo, etc., acaba dividindo as mulheres entre elas. E ao invés, né, delas darem suporte às suas gossips, elas acabam se tornando, né, cúmplices na guerra contra as bruxas e aceitando a liderança masculina como forma delas próprias estarem livres, né, da fogueira e do carrasco. Aí, no capítulo 4, né, ela vai trazer, então, o porquê desse medo das mulheres. Vejamos que isso já é algo que estava na sociedade. Da mesma forma que quando hoje a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente diz, mas por que os alemães fizeram aquilo com os judeus, né? Você tem que entender que o antissemitismo já estava na sociedade europeia, que já havia havido momentos, inclusive, de caça e de extermínio dos judeus, como os pogroms na Rússia, para poder entender o que é o estouro, né, do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. E da mesma forma é no caso das mulheres. Você tem, né, elementos de misoginia que já estão disseminados dentro da sociedade, e o que há nesse momento é uma construção em cima desses temas e desses elementos para fazer um discurso ideológico de perseguição ao feminino, ao pensar feminino, ao criar feminino. Ela vai colocar alguns desses elementos, né, a partir daqui da página 64. Primeiro, ela diz o seguinte, isso também é interessante, né, que esse aumento, né, como é que a gente pode dizer, essa ofensiva opressiva das elites sobre a população pode ser, inclusive, lido como contra-revolução, tendo por vista, né, os ideais e as lutas das revoltas camponesas. Então, você tem as revoltas camponesas e você tem uma reação das elites, que é aumentar, né, a exploração e tentar meios de desorganizar a população. Nesse processo de desorganização, a mulher acaba se tornando uma moeda de troca entre as elites e os homens das populações mais, né, das populações camponesas, subordinadas. Por quê? Porque quando você controla alguém, você pode dar em troca alguém para ele controlar. Então, se vai exercer o poder sobre os homens vão poder exercer o poder sobre as mulheres. E esse passa a ser, né, o grande discurso dessas elites, que é o controle sobre o corpo, a vontade e as ações das mulheres dado para os homens. No Caliban e na Bruxa, ela chega aí mais longe, né, porque ela pega uma série de elementos da sociedade francesa, inclusive com uma diminuição das sanções sobre o estupro. Ou seja, há meio que uma facilitação do estupro para os jovens homens, que eram, em geral, os elementos mais inconformados nessa grande mudança social. Né? Então, você facilita a possibilidade de sexo e violência para esses jovens sem que eles sofram grandes sanções nesse processo de unificação. Por outro lado, entre, né, o controle do corpo, a gente vai ter cada vez mais agora, mais um aumento das sanções sobre o aborto, que era uma forma de controle de natalidade, né, das mulheres camponesas, e que passa, então, a ser criminalizado nesse momento, inclusive com, né, a morte das parteiras e dessas curandeiras que tinham maior conhecimento sobre o corpo feminino. A gente também não pode esquecer
que após uma grande baixa da população, que é o que ocorre no século XIV, é preciso incrementar esse número de população, e é preciso também que se tenha, né, mais mão de obra em alguns casos, e essa mão de obra é fabricada pelas mulheres. Até a questão de ter mais filhos passa a ser uma questão necessária nesse momento, e o capitalismo, ele também precisa de, além da mão de obra, né, ele precisa do que a gente chama de reserva de mão de obra. Ou seja, você tem que ter um número de desempregados para poder manter os salários baixos. Porque se tiver, né, pleno emprego, o salário sobe. Então, no mundo assalariado, é preciso ter mais gente do que empregos. E aí, todo o processo de incentivo a essa natalidade desenfreada entra, né, inclusive nesse controle sobre o corpo feminino e sobre as suas práticas contraceptivas. Lembrando que o aborto, nem só o aborto era prática contraceptiva, tá? Haviam outras, desde o coito interrompido, né, e várias outras, e todas essas passam a ser vistas como crime e pecado, né? Se faz isso, você não vai para o céu. Nessa grande transformação também é interessante lembrar que tem toda uma construção ideológica no sentido de ver a mulher como mais próxima à terra e mais próxima à natureza, e o homem como a cultura, né, e aquilo que é mais superior em termos de sentimento e de ação. Ora, nesse sentido, qual é o papel da cultura se não dominar a natureza? Qual é o papel do humano se não dominar a terra? Qual é o papel do homem se não dominar a mulher? Né? Então, a terra, a mulher, a natureza, os selvagens, né? Porque aí você vai botar todas as sociedades ditas selvagens pelos europeus, no caso das Américas, e no caso da África, e até mesmo no caso do Extremo Oriente, como sociedades feminizadas e que, portanto, podem ser possuídas, dominadas, violentadas em nome, né, desse poder masculino que é, inclusive, lido como não só como poder superior, mas como um avanço em relação, né, ao mundo. Devido à sua relação singular com os processos de reprodução, as mulheres, em muitas sociedades pré-capitalistas, foram reconhecidas por uma compreensão particular dos segredos da natureza, que as capacitava, supostamente, a proporcionar vida e morte e a descobrir propriedades ocultas das coisas. Praticar magia também foi para muitas mulheres uma fonte de emprego e indubitavelmente uma fonte de poder, embora expusesse, claro, né, a vingança quando os remédios falavam, mas havia nisso também lógicas, tá? Essa ideia de se vingar quando o remédio falha nem sempre era assim antes disso ter sido mal visto, né? Até porque havia aquele poder ao qual um humano não podia se colocar contra, né, que era um deus, ou dos deuses, ou das deusas. Uma coisa que é interessante também nessa liturgia patriarcal, né, burguesa desse momento, é que esse controle sobre o corpo feminino também se dá pela ideia de que quando as mulheres manejavam sentimentos, elas tinham condições de escravizar os homens, né? Então, mesmo a sedução ou até o amor, né, eles são vistos como coisas quase nocivas ao todo social. E aí uma coisa interessante é que as elites, né, já faziam os casamentos arranjados, também como forma de evitar o amor e de evitar as mulheres, aspas, né, dominarem os seus homens, e essa visão passa a ser, né, jogada também para as classes subalternas, né,
arranjar casamentos para impedir, né, as pessoas, os homens de se apaixonarem pelas suas mulheres. Isso é sempre visto como algo terrível. Então, o que o capitalismo reintegrou na esfera do comportamento social aceitável para as mulheres foi uma forma de sexualidade dócil, domesticada, instrumental para a reprodução da força de trabalho e para a pacificação da mão de obra. Por isso, a mulher tem que estar sempre disponível para o sexo. E se ela não estiver, né, a gente tem que ter vários prostíbulos onde você tem mulheres que, como não tem outra força de trabalho para vender, vendem o meio das suas pernas como forma de poder sobreviver, e isso garante, né, que os homens fiquem todos quietinhos e subordinados. Veja bem, é uma subordinação das mulheres, mas para garantir a subordinação de um grupo grande de homens, tá? No capitalismo, o sexo só pode existir como força produtiva a serviço da procriação e da regeneração do trabalhador assalariado masculino e como meio de pacificação e compensação social pela miséria da existência cotidiana, para os homens, claro. Típica dessa nova moralidade sexual burguesa foi a ordem de Martinho Lutero para que as freiras deixassem os conventos e se casassem, já que o casamento e a produção de uma prole abundante era, na visão dele, a satisfação da vontade de Deus pelas mulheres e a sua vocação máxima. Abre aspas, cita Lutero, deixem que elas deem à luz até morrerem. Ele aparentemente declarou, elas foram criadas para isso. As bruxas não foram acusadas com tanta frequência de nenhum crime quanto foram denunciadas por comportamento libertino, geralmente associado ao infanticídio e a uma hostilidade inerente em relação à reprodução da vida. Né? Então, aí a ideia de que a bruxa é a aborteira, né? Aquela que aborta e que, portanto, deve morrer por isso, por ser uma anti-mãe, uma anti-Maria. Fora desses parâmetros, fora do casamento, da procriação e do controle masculino institucional, também para capitalistas, a sexualidade feminina foi historicamente representada como perigo social, ameaça à disciplina do trabalho, poder sobre as outras pessoas e obstáculo à manutenção das hierarquias sociais e às relações de classe. Esse foi o caso no século XVI, quando a conduta e as trocas sexuais entre mulheres e homens entrou em crise e emergiu um novo fenômeno, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, segundo a qual uma mulher não comprometida, morando sozinha, em geral, praticava prostituição. Não é surpresa que a acusação de perversão sexual fosse central nos julgamentos, né, com a cópula com o diabo, etc. E aí se passa a recuperar uma série de mitos de que toda a liberdade feminina é danosa, né? Até mesmo a ideia de que a mulher nunca devia parar de trabalhar, né? Seja, quando todo mundo para, ela vai e costura, ela borda, ela pinta, por quê? Né? Porque cabeça vazia, oficina do diabo. Então, assim, você coloca a mulher o tempo inteiro preocupada de fazer várias coisas ao mesmo tempo, organizando várias coisas ao mesmo tempo, porque se ela parar um pouquinho para pensar, ela vai pensar besteira, né? E isso aproxima o diabo. Numerosas especulações pelas mesmas demonologias referentes ao poder das mulheres se moverem os homens com seus olhos, sem tocá-los, simplesmente com a força do seu charme e do seu encantamento. Então, a preocupação com a habilidade das mulheres obterem dinheiro dos homens estaria presente na condenação à prostituição. Então, veja, né, a própria ideia de que as mulheres poderiam inspirar amor nos homens já era algo perigoso para elas. Inclusive, algumas bruxas foram assassinadas porque eram mulheres, aspas, bonitas demais. Aí ela comenta aqui também na página 70. Não foram poupados esforços para retratar a sexualidade feminina como algo perigoso para os homens e humilhante para as mulheres, de modo a reprimir seu desejo de usar o próprio corpo para atraí-los. Nunca ao longo da história as mulheres foram submetidas a tão grande agressão, organizada internacionalmente, aprovada pelas leis, abençoada pelas religiões. Com base nas evidências mais frágeis, em geral, nada além de uma denúncia. Milhares foram detidas, desnudadas, tiveram o corpo totalmente depilado e, então, perfurado com longas agulhas por toda parte na busca da marca do diabo, em geral na presença de homens,
de carrasco aos notáveis, aos sacerdotes da localidade. E isso não apresentou de forma alguma o fim dos seus tormentos. As crueldades mais sádicas já inventadas foram infligidas ao corpo das mulheres acusadas, que serviu de laboratório ideal para o desenvolvimento de uma ciência da dor e da tortura. E aí ela volta, né, para o Caliban e a bruxa, estabelecendo que isso, né, acaba instituindo um regime de terror contra as mulheres, no qual vai emergir um novo modelo de feminilidade, em que as mulheres tiveram de se conformar a serem socialmente aceitas durante o desenvolvimento da sociedade capitalista. Uma feminilidade assexuada, obediente, submissa, resignada à subordinação ao mundo masculino, aceitando como natural o confinamento e uma esfera de atividades que foram completamente depreciadas no capitalismo. E aí ela vai falando, né, de toda desse terror, né, jogado com essas acusações fantásticas e essas perseguições em cima das mulheres, né, em que as idosas são elemento de suspeita, as jovens são elementos de suspeita, né, por causa dos seus hábitos perversos. Aí ela termina, né, o capítulo 4, de uma forma bem... A bruxa foi a comunista e a terrorista de sua época, quando foi necessário um mecanismo, aspas, civilizador para produzir uma nova subjetividade e uma nova divisão sexual do trabalho em que a disciplina capitalista da mão de obra viria a se apoiar. Na Europa, as caças às bruxas foram os meios pelos quais as mulheres se educaram em relação às suas novas obrigações sociais e as maneiras pela qual uma grande derrota foi imposta às classes baixas, que precisaram aprender sobre o poder do Estado para renunciar a qualquer forma de resistir a ele. Nas fogueiras não estavam apenas os corpos das bruxas destruídos, também estava todo um universo de relações sociais que foram a base do poder social das mulheres e um vasto conhecimento que elas haviam transmitido de mãe para filha ao longo das gerações. Conhecimento sobre ervas, sobre meios de contracepção ou aborto e sobre quais magias usar para obter o amor dos homens.